que nós lemos na palavra de hoje, oficial deste louvor e palavra, foi no livro de João, no capítulo 4, e no versículo 23 e 24, que diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Observando esta palavra da parte de Deus, nós vamos perceber algo muito simples. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um expert em conhecimento da palavra de Deus, não precisa ser uma pessoa que tenha conhecimentos profundos para entender através desta palavra que Jesus está nos ensinando que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, adoradores estes que o adorem em espírito e em verdade. E quando nós observamos esta palavra, nós vamos perceber de uma forma muito clara que Jesus, que Deus, Ele está nos convidando a refletir sobre um profundo relacionamento com Ele, que através desta palavra Deus, Ele nos convida a um relacionamento de profundidade, a um relacionamento de autenticidade e de adoração para com Ele. Quando nós, em alguns momentos, perguntamos a algumas pessoas se ele é cantor, se ele é pregador, é de costume alguma dessas pessoas, quando assim é perguntada: você é cantor? Você é pregador do Evangelho? Você louva na igreja? Você canta? Na maioria das vezes, eu não sei se por humildade, eu não sei se por arrogância, porque eu não conheço o pensamento das pessoas, mas na maioria das vezes as respostas são iguais, são unânimes, quando dizem: eu sou apenas um adorador. Mas será que você entende o que é um verdadeiro adorador? Os que o adoram em espírito e em verdade. Será que você é realmente um adorador? Será que realmente você, porque canta ou porque prega, será que você realmente é um adorador que adora ao Pai, que tem um relacionamento ao ponto de Deus dizer que está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade?
Porque falar é fácil. Porque dizer é mais fácil ainda. Falar que gosta, falar até que ama, é fácil dizer. Nós já temos visto e presenciado sempre estas coisas. Mas a Bíblia é clara quando diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Os teus frutos têm sido de um verdadeiro adorador. Cada adorador ele tem a sua característica. Um verdadeiro adorador ele tem suas características. E eu queria falar sobre algumas delas nesta manhã. Um verdadeiro adorador, principalmente, ele tem uma das características muito importantes. Um verdadeiro adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade. Ele não busca reconhecimento nem glória para si. Tem pregadores hoje que outrora era humilde, que pregava, que cantava, mas que hoje, quando se convida, parece até que já é um rei. O verdadeiro adorador não busca reconhecimento nem glória para si. A palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 42 e no versículo 8, a palavra de Deus é muito clara quando diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. O verdadeiro adorador sabe a quem adora. O verdadeiro adorador, ele sabe em espírito e em verdade a quem ele tem que adorar. São inúmeros os exemplos na palavra de Deus, exemplos positivos que enchem os nossos olhos, de homens que sofreram, de homens que não desistiram, de mulheres guerreiras que adoraram a Deus em espírito e em verdade. João Batista é um exemplo claro. João Batista é um exemplo nítido de um homem que não buscou a glória própria, que não buscou os seus próprios interesses. Alguém que não buscava reconhecimento pessoal, nem glória de ninguém. Quando nós estamos observando a palavra de Deus, o próprio João, no capítulo 3 e no versículo 30, ele declarou em alta voz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que o nome dele apareça. É necessário que o nome do Senhor Jesus, ele esteja em evidência na sua vida, na minha vida, na nossa vida. João compreendia o seu papel. João compreendia o seu papel como precursor de Cristo, e sempre direcionou a atenção para Jesus, mostrando para as pessoas
o real motivo da sua palavra, o real motivo de estar à beira do rio pregando, falando, porque o interesse não era próprio, porque o motivo de estar ali não era se exaltar, mas era de exaltar o nome poderoso que é o nome de Jesus. Um verdadeiro adorador, ele não busca glória para mostrar a ninguém, ele não quer causar, ele não quer aparecer. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 11, do versículo 1 até o versículo 11, você vai se deparar com a história de Ananias e Safira. Naquele momento Jesus já tinha partido. As pessoas vendiam suas propriedades, seus lares, e em uma demonstração de amor entregava nos pés dos apóstolos, como sinal de amor e também de reconhecimento à glória de Deus, que já estava disposto a ir embora com Cristo. Não buscavam reconhecimento. E em um desses momentos você vai perceber que Ananias e Safira buscaram reconhecimento e glória própria, mentindo sobre os valores da propriedade diante do apóstolo Pedro. O que eles queriam era aparecer, se apresentar como pessoa generosa diante da comunidade, mas sua desonestidade, sua busca por uma glória pessoal, resultou nas suas mortes. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. Um verdadeiro adorador, ele não busca glória própria, ele não busca glória nem méritos próprios para ele, porque tudo isso é de Deus. Tudo que você tem foi Deus que permitiu, foi Deus que deu. Se você tem uma voz bonita, se você prega bonito, se você canta bonito, se você louva bonito, se o teu nome tem sido espalhado, a palavra de Deus diz que é Deus que faz o teu nome ser espalhado na terra. É Deus. A glória é dele. Um verdadeiro adorador, os que o adoram em espírito e em verdade, ele não busca glória para si mesmo. Em segundo lugar, um verdadeiro adorador tem uma vida de testemunho. Um verdadeiro adorador, ele tem uma vida de testemunho, ele tem uma vida ilibada, ele tem uma vida respeitada. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Coríntios, ele falando na sua palavra, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo tinha uma vida de testemunho. Paulo queria mostrar para as pessoas o testemunho da sua vida, aonde através do seu testemunho ele mostrava Cristo para as pessoas. Um verdadeiro adorador não vive de mentira. Um verdadeiro adorador tem uma vida respeitosa com Deus. Daniel é um exemplo disso.
Daniel é um exemplo de um homem que deu testemunho, mesmo em uma terra distante. Daniel sempre foi um exemplo brilhante de alguém que viveu uma vida de testemunho com Deus. Quando nós paramos para ler o livro de Daniel, nós vamos perceber que apesar das opressões, apesar dos desafios do exílio babilônico, e eu acredito que era muito complicado, ele, Daniel, você vai perceber que do começo ao fim, levou uma vida de testemunho. Quando você abre a Bíblia no capítulo 6 do livro de Daniel, você vai encontrar onde os seus inimigos queriam encontrar algo que o incriminasse, queriam encontrar algo que o defamasse, queriam encontrar algo que descredibilizasse o homem de Deus, mas não encontravam, porque Daniel tinha uma vida de testemunho. No capítulo 6 e no versículo 4 e 5 a Bíblia diz: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele culpa alguma. Daniel levava uma vida de testemunho. Se você se diz um verdadeiro adorador, que adora ao Pai em espírito e em verdade, você tem que primeiro, a glória tem que ser para Deus. Segundo, você tem que ter uma vida de testemunho. Quando nós abrimos a Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, e no versículo 9, nós vemos um exemplo de um homem que deu testemunho. Quando a Sulamita estava falando a respeito de Eliseu ao seu marido, e ela percebe Eliseu passando, ela olha para seu marido e diz: eis que tenho observado que este que passa é um santo homem de Deus. Será que quando você passa com a Bíblia debaixo do braço, será que quando você passa com a Bíblia na mão, será que alguém olha para você, como você assim diz que é um adorador, será que as pessoas olham para você, independente da situação, e elas dizem: eis que vejo um santo homem de Deus? Olha para você e quer jogar pedra, olha para você e diz: se é para ser crente como esse aí, eu prefiro ficar no meu canto quieto. Primeiro, a glória é para Deus. Segundo, você tem que levar uma vida de testemunho. Exemplos de homens de Deus. Mas assim como tem exemplos positivos, também tem exemplos negativos. Sansão, no livro de Juízes, no capítulo 16, você vai perceber que era um homem escolhido por Deus para ser um juiz de Israel. Mas frequentemente, o seu testemunho, o seu comportamento era imprudente, com escolhas erradas, por observar as filisteias, coisa que Deus condenava, especialmente em relação a Dalila, demonstrando uma vida de fraqueza, de interesse próprio,
sem entender que ele era um homem escolhido e que tinha que viver e dar exemplo e ter uma vida de santidade com Deus. Primeiro, a glória tem que ser para Deus. Segundo, você tem que ter uma vida de testemunho. Terceiro, um verdadeiro adorador tem que ter uma vida de oração. Você pode cantar, você pode pregar, você pode sapatear na igreja, mas se não tiver vida de oração, se não tiver contato com Deus, se não for amigo de Deus, se não tiver relacionamento com Deus através da oração, não está valendo nada. João capítulo 15 e o versículo 7. A palavra de Deus diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiser, e vos será feito. Sabe o que é isso aí, irmãos? Relacionamento. Sabe o que é isso aqui, irmão? Intimidade com Deus. Sabe o que é isso aqui, irmão? Amizade com Deus. Relacionamento, intimidade, amizade, você só vai ter se você tiver uma vida de oração. Ah, mas eu quero ser rico. Ah, mas eu quero um milagre. Ah, mas eu quero uma cura. Ah, mas eu quero porta aberta. Peça, bata, implore, fale, converse através da oração. Ah, mas eu sou adorador, e é. Mas eu vivo adorando a Deus na igreja. Pode cantar. Ah, mas eu sou pregador, eu cobro caro, eu sou de Rio Largo, eu sou pregador. Ah, mas não tem vida de oração. Pode ficar pregando. Porque o efeito vem de Deus. Apóstolo Paulo, quando o povo de Corinto estava indagando quem pregava, quem cantava, quem era mais, quem era menos, quem era de Pedro, quem era de Cefa, quem era de Apolo, Paulo se levanta e diz: nem eu nem Apolo, um prega e outro rega, é um falando e outro dando continuidade, mas quem verdadeiramente faz crescer é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. E para Deus dar crescimento, para prosperar, aquilo que você faz tem que ser amigo de Deus. Eu ainda não consegui entender. E não vou compreender. Porque se eu digo que sou amigo de alguém, porque se eu digo que tenho intimidade com alguém, eu sou amigo do pastor Arnóbio. É amigo? Você é amigo do pastor? Sou. Você fala com o pastor? Você conversa com o pastor? Você liga às vezes para o pastor para perguntar como ele está, para saber como ele está. Você conversa com o pastor? Não, eu sou só amigo. Você não é amigo. Porque quem é amigo liga, conversa, vai lá, procura saber. Porque quem é amigo fala da sua intimidade um com o outro.
Como é que você pode ser amigo de Deus se você não tem relacionamento? Se Ele está esperando, se Ele tem falado, se Ele tem falado através da palavra e você sequer levanta a mão. O verdadeiro adorador, ele tem vida de testemunho. O verdadeiro adorador, ele não busca a glória própria. E o verdadeiro adorador, ele tem vida de oração. O próprio Jesus foi o maior exemplo de uma vida de oração. Em várias passagens do Evangelho, como em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, como em Lucas, no capítulo 5 e no versículo 16. Quando você lê esse texto, você vai ver a importância da comunhão com Deus. Em Tiago, no capítulo 5 e no versículo 16, a Bíblia diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. As pessoas ficam a se perguntar: por quê? Por que a oração de um justo pode muito em seus efeitos? Porque quando nós oramos, porque quando nós pedimos, nós não estamos pedindo a qualquer pessoa, nós não estamos conversando com secundário, nós não estamos conversando com qualquer tipo de pessoa, nós estamos conversando com quem tem todo o poder, toda a majestade e toda a glória. Nós estamos conversando com quem de fato manda, é Deus. É por isso que as tuas orações podem muito em os efeitos, em todos os seus efeitos, porque é Deus quem responde, e não há obstáculo para Deus, não há empecilho para Deus. Jesus, em Marcos 1,35, em Lucas 5,16, ele disse: e retirava-se pela madrugada e ia ao deserto para orar. Jesus era um exemplo. Mateus capítulo 26, o versículo 41, a Bíblia diz: vigiai, fique ligado, vigiai e ficar atento. Mas só ficar atento, se ficar só atento, pode ficar o dia todinho, pode tomar café e botar um palito de fósforo no olho, não vai adiantar. Vigiai e orai. Porque se você vigia e não ora, a aba vem, entra, rouba, toma, destrói, passa que você nem vê. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas se tu orar, se tu pedir, se tu clamar, Deus ele age. Um verdadeiro adorador, ele tem vida de oração. Um verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. São exemplos positivos. Mas quando nós vamos para o livro de 1 Samuel, no capítulo 13 em especial, nós vamos se deparar com a vida de Saul. Saul foi um exemplo péssimo de pessoas, e de uma pessoa que deixou um exemplo negativo. Ao invés de buscar a Deus em oração, em obediência, para tomar rumo certo,
Frequentemente Saul agia pelo impulso, pela força. E teve momento que, ao invés de obedecer, de orar, de ter paciência, ele ofereceu sacrifício, quando não era da sua esfera fazer. E através disso a sua vida piorou ainda mais. No mesmo livro de 1 Samuel, no capítulo 28 e no versículo 7, a Bíblia diz: e Saul manda seus criados buscar uma feiticeira para se consultar com ela, ao invés de conversar com Deus. Ele chamou uma xangozeira, uma macumbeira, uma filha das trevas daquela época, para dialogar. Primeiro, um verdadeiro adorador, ele não busca glória própria. Segundo, ele tem que ter vida de testemunho. Terceiro, ele tem que ter vida de oração. Quarto, um verdadeiro adorador, ele conhece e obedece a palavra de Deus. Ah, mas eu sou adorador. Você obedece ao seu pastor? Você obedece às suas lideranças? Você obedece ao seu pai, à sua mãe? Um verdadeiro adorador, ele tem que ser obediente. Um verdadeiro adorador, ele tem que conhecer a palavra de Deus. Um exemplo claro de um homem que soube obedecer, de um excelente exemplo de alguém que conhecia a palavra e foi um instrumento de Deus ao cumprir a vontade de Deus na sua liderança para conquistar a terra prometida, foi Josué. Quando usou de fidelidade, quando usou de obediência, em ouvir a voz de Deus e obedecer os princípios que tinha na sua palavra. No capítulo 24 de Josué, no versículo 15, a palavra de Deus diz: porém, se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviu os vossos pais, que estavam da além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas ele, Josué, por conhecer a Deus, por ser obediente à sua palavra, ele disse: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não faça como Acabe. Acabe é um exemplo negativo. Não obedeceu os princípios, desconheceu a palavra, desconheceu aquilo que ele tinha que ter como princípio, que era da obediência a Deus. Se aliou com Jezebel, mulher ingrata, mulher profana. O resultado disso foi a morte. E para encerrar, primeiro você tem que, um verdadeiro adorador, ele não busca glória própria. Um verdadeiro adorador tem uma vida de testemunho. Um verdadeiro adorador tem uma vida de oração. Um verdadeiro adorador é obediente e conhece a palavra. E um verdadeiro adorador, ele tem amor pelas almas.
Não adianta fazer festa. Não adianta fazer manifestações. Não adianta fazer eventos, se o principal motivo não é adorar a Deus e atrair as almas para os pés de Jesus. Um verdadeiro adorador, ele tem amor pelas almas. Ele não busca aparecer. Um verdadeiro adorador, ele não mede esforços para a alma aceitar a Jesus. Eu já vi em muitos eventos que muitos trabalharam, mas que as almas estavam do lado de fora. Não tinha sequer espaço para as almas sentarem. Aonde está o amor pelas almas? O propósito desta igreja está na terra. Ainda é o que Deus escreveu através da sua palavra, quando disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Paulo é um exemplo extraordinário de alguém que tinha profundo amor pelas almas. No livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 3, Paulo escrevendo disse: eu poderia me separar de Cristo. Irmãos, isso é profundo. Eu poderia me separar, mas por amor dos meus irmãos eu não fiz. Sabe o que é isso, irmão? Amor. Sabe o que é isso, irmão? Amor pelas almas. Um verdadeiro adorador, ele tem amor pelas almas. Adore a Deus em espírito e em verdade. E eu termino convidando você, meu amigo, para aceitar a Jesus. E eu convido você, meu amigo, a tua oportunidade chegou neste momento. Você que ainda não conhece a Deus, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, o momento é agora. Escreve aí: eu aceito. Não perde tempo, não perde essa oportunidade. Jesus te ama, eu também te amo.